Olá, preciosos irmãos e amigos, este é o seu programa A Doutrina de Cristo. Pela graça de Deus, estamos com mais uma programação de fé. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos nossos ouvintes nesta hora. O Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas e passando mal, sem anestesia e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alivia o coração angustiado. É maravilhoso, o médico dos médicos, o doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, o coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Você pode nos ajudar a evangelizar. Sim, avise para os seus parentes, para os seus amigos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. É um programa para aqueles que desejam meditar na palavra de Deus, esquadrinhar as Escrituras. Jesus disse: "Errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus." Sim, meus amigos, este poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, que faz do homem fraco um forte no Senhor. Então aí estamos levando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele prometeu operar a bênção. Sim, dando visão àqueles que estão cegos, escravizados pelo diabo. Aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz, a luz do conhecimento de Deus mesmo. O doutor Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, o doutor chorou. Quando ele chamou, o morto ouviu, e da sepultura Lázaro saiu. E a multidão que assistia tudo se maravilhou. O doutor Jesus transformou água em vinho, multiplicou peixes e também o pão. O doutor Jesus foi morto no madeiro sem compaixão, mas até a morte ele resistiu. E ao terceiro dia o túmulo se abriu. Com poder e glória pra nossa vitória ele ressurge. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê.
Senhor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Na programação de hoje, nós vamos continuar com o nosso tema Nicolaísmo, a doutrina ou a semente que veio de Roma. E você é nosso convidado especial para meditar neste tema conosco uma vez mais. É a segunda parte da palestra realizada em São José, Florianópolis, Santa Catarina. Que o aprendizado da palavra de Deus possa trazer refrigério à tua alma. No ar, a doutrina de Cristo. Então, quando o homem aprende isto e sai da frente, William Branham disse, o dom é isto, é o homem sair da frente para deixar Deus trabalhar. Quando isso acontece, então, meus amigos, as obras dos Nicolaítas ficam por terra. Você pisou no pescoço disso. Porque não é você, não é o homem. Mas enquanto for o homem tentando fazer, tentando levar a coisa, então o homem está liderando e Deus fica de braço cruzado e diz, eu quero ver até onde você vai. Pois bem, esse homem, quando ele deixa Deus fora do quadro, ele dá o seu parecer, ele tem a palavra final, todos se calam porque espera o homem falar, ele se estriba em seu próprio saber, por quê? Ele tem que ter uma espécie de conhecimento a mais, de sabedoria a mais, para poder exercer uma autoridade a ponto de os outros dizer, porque o William Branham disse, se na era de Éfeso tinha alguém sendo subjugado, porque tinha alguém ali com autoridade para fazê-lo, então é melhor não termos autoridade. É melhor termos o Espírito Santo como autoridade. É melhor deixar Deus trabalhar. É melhor deixar Deus fazer a obra. William Branham pregou a mensagem, um guia. E ele começou falando sobre o quê? Ele como um guia de caça. Ele diz, eu conheço até pela casca da árvore qual é a posição do sol. Se eu me perder na montanha, eu pego o tronco da árvore e eu sei pelo modelo da casca se está mais duro ou mais descascado ou não, qual é o lado que o sol se põe ou o lado que o sol nasce. Mas ele com todo esse conhecimento como guia de caça, ou seja o que for, vocês lembram quando ele ficou perdido, dando volta em círculo, mostrando que o homem como uma liderança é um fracasso. Mas quando Deus está na frente, meu filho, você não se perde. Disse, não serão confundidos. Esse espírito que viria nos últimos dias, que começou lá na primeira era, e no seu auge, porque ele muda a sua forma. Ele muda a sua máscara. Nos últimos dias ele trabalharia de uma forma mais bonita, mais abrangente, inclusive. Porque durante o tempo se adquire experiência, se adquire novas formas de trabalhar. Então foi dito que seria tão parecido um com o outro que, se possível, enganaria até mesmo o próprio escolhido. Então, meu amigo, só poderemos conhecer isto se o próprio Deus vir para dirigir nossos passos. Porque quando o homem então deixa Deus fora do quadro, o que Deus estabeleceu não tem importância para eles. Eu quero ler algo aqui no livro de Romanos. O livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 21. Na versão King James diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Veja que eu li este versículo depois de vos citar estas coisas. Quando Deus é lançado de um lado, o que acontece?
O homem está por sua própria conta. Ele é o líder. Ele que dá o seu parecer. Ele se estriba em seu próprio saber, em seu próprio conhecimento. Ele se acha autossuficiente. Ele não precisa mais de aprender, porque ele diz, eu que tenho que ensinar. E o que Deus estabeleceu não tem importância. Então, quando isto acontece, ele entra no cumprimento desta escritura. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Agora, aqui diz que eles conheceram, eles chegaram a conhecer a verdade. No início, eles chegaram a conhecer o Evangelho. Eles souberam qual era a vontade de Deus. Eles puderam ver o que Deus disse que queria que fosse feito, mas chega-se um momento que eles não o glorificam como Deus. Agora você tem aí na sua escritura essa palavra, não o glorificaram como Deus. E claro, se você for ver os primeiros termos desta palavra, isto vai vir de glória, da palavra glória. E a palavra glória, ela foi traduzida da palavra doxa, no grego. E o significado da palavra doxa é avaliação, julgamento ou juízo. Então, quando se trata da glória de Deus, quando se diz nas Escrituras que a glória de Deus vinha para nós, como disse o apóstolo São Paulo, ele está vindo para ser glorificado em seus santos, isso está falando da avaliação de Deus. E quando se fala de avaliação, pense em você como um pai e começa a criar seu filho desde pequeno, e o que você faz com aquela criança? Você começa a colocar nele o seu juízo, o seu julgamento. E por você saber discernir por sua experiência o certo e o errado, então você começa a dizer do filho, isso não está bem. Meu filho, assim você tropeça. Não faça isso. Não haja dessa forma. O que você está fazendo? Está passando para o seu filho o seu julgamento das coisas, a sua avaliação. Isto vem da palavra doxa, que foi traduzida para a nossa Bíblia, glória. A glória de Deus trata-se de doxa, a avaliação dele, o juízo dele. Então, quando um homem não dá isto de volta a Deus, porque o que Deus quer de nós não é nada que nós temos. Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa dos nossos louvores. Deus não precisa dos nossos joelhos ralados no chão. Deus não precisa de nada que tenhamos para lhe apresentar. Aquilo que está em nós, que Deus recebe, tem que ser algo que Ele nos deu. Por isso a Bíblia fala da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé de Jesus Cristo. Não adianta a minha fé nele. Ele só requer de volta aquilo que Ele colocou em mim. Então aquilo que Deus coloca em você, é isto que Ele quer de volta. Por isso que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Se não for o espírito em você adorando, esta adoração não chega diante dele, porque não será uma adoração pautada pelas Escrituras segundo a palavra de Deus. Tem que ser algo que Deus coloca em você. Então aqui diz que eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. A avaliação de Deus, o juízo de Deus, o que Deus diz sobre aquele determinado assunto, eles não conseguem dar aquilo de volta, mostrar qual é a avaliação de Deus e o julgamento de Deus sobre aquilo. Eles desviam para o outro lado. Em outras palavras, eles não fazem eco a Deus. Quando as Escrituras diz: quem não faz isso não tem parte comigo. Quem não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem parte comigo. Esta palavra tem ou não tem. Isso foi também traduzido de uma palavra exo, que significa ecoar. Ecoar. Então aqueles que não têm a Deus é porque eles não fazem eco das palavras de Deus. Eles não conseguem levar adiante o que Deus disse. Vamos continuar aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E todos estes, todo homem que entra por este caminho do nicolaísmo, que assume de alguma forma a liderança para atrair a atenção do povo para si, porque é aqui que está o problema. Eu falei agora há pouco sobre o quíntuplo de Efésio, algumas palavrinhas. Este quíntuplo de Efésio, este ministério quíntuplo, tem um propósito. E este propósito é algo tão sublime, eu poderia dizer mas na verdade é.
O quíntuplo de Efésios está no lugar, não como se estivesse assumindo o lugar, mas o quíntuplo de Efésios está realizando o trabalho do Espírito Santo. Ou, este quíntuplo de Efésios, eles têm que estar sobre a direção direta do Espírito Santo. Observe que é um trabalho para aperfeiçoamento dos santos. Isto é pouca coisa? Não, senhores. Jesus disse, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora, como é que nós poderemos ser perfeitos se sabemos que por natureza somos imperfeitos? Estamos em um corpo imperfeito, ideias imperfeitas, decisões imperfeitas, e como poderemos ser perfeito como o Pai Celestial? Só poderemos ser perfeito como o Pai Celestial se estivermos na mesma condição que estava Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Ele se entregou tanto, ele tinha sua própria vontade, a ponto de dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice para que eu beba. Mas ele foi um filho obediente até o fim. E disse, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E ele disse, vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Imagine que Jesus mostrou agora uma relação tremenda. Ele disse, vós estiveres em mim, minhas palavras estiverdes em vós. Era assim o relacionamento dele com o Espírito eterno. Ele disse, as palavras não é minha, eu aprendi com meu Pai, como eu vi, como eu aprendi, então assim eu julgo. Então do mesmo jeito as palavras do Pai estavam nele. A ponto dele dizer, o que eu faço, eu aprendi dele. O que eu ouço dele, eu faço. E quando o irmão Branham falou isso, vocês lembram na entrevista do irmão Branham, fundo clamou fundo, todos vocês já assistiram aquilo, quando ele fala que o Senhor Jesus passou naquele dia por cegos, mancos, coxos, paralíticos e tudo, e foi e se dirigiu a um homem que estava lá na beira do leito, e Jesus o curou, e ele disse, então Jesus foi questionado, e quando questionaram e disseram, por que deixasse tantos cegos e aleijados aí, fosse curar um homem, William Branham disse bem, observe bem suas palavras. O filho não pode fazer nada se não ver primeiro o pai fazer. Tudo aquilo que o pai faz, o filho faz igualmente. Ali o irmão Branham explicou o resto, mas em outro sermão ele diz, Jesus fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Então William Branham em outro sermão explicou isso em seu próprio ministério. Primeiro ele via a obra sendo realizada. Primeiro ele via a visão. Ele via o acontecimento. Então ali Deus fez a obra. Então depois ele ia para aquilo nesta dimensão humana chegar o acontecido. Agora Deus não tem tempo. Deus aí depende de tempo, tempo, espaço temporal não existe para Deus. Ele é o eterno. No início tudo só existia a eternidade. Essa eternidade era Deus. Ele domina todas as coisas. Então primeiro Deus mostra o que fez e diz, realize deste jeito que acontecerá como eu te mostrei. Era assim com o Senhor Jesus. Então veja, meus amigos, todos estes que entram por este caminho, eles se tornam loucos por causa da sua sabedoria. Eles se tornam tão sábios, com tanta capacidade, que eles entram no desvario. Vai para o lado da loucura. É como, você sabe, o irmão falou ontem, entre o remédio e o veneno, é a dose, né? É a dose. É apenas a dose. Bem, esta mesma escritura, na tradução da Nova Versão Internacional, diz, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles, obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Continuando com a era de Éfeso, parágrafo 82. Começou tão pequeno. Começa pequeno, simples, bonito, boas intenções, sempre é assim. Tão quietamente, tão pacificamente. Parecia ser algo bom, algo puro. Então se apoderou. Então, lembre-se que é algo que começa de uma forma tão como diria, tão simplesinho, tão devagar, que as pessoas não percebem. Então quando aquilo abafa, sabe, como lençol que se fecha, é de uma vez só. Porque isto é algo que acontece na mente.
como a marca da besta é na mente, como o selo de Deus também. Então trata-se de algo que é realizado na mente. Daí você já pensa no batismo do Espírito Santo. Daí você já pensa em um selamento. Porque lá no livro de Apocalipse diz, não deixe tal coisa acontecer até que os filhos de Deus, os eleitos de Deus, ou os escolhidos de Deus, sejam selados em suas testas com o selo de Deus. Você já sabe que não é uma marca na testa, é na mente. Então o que Deus está fazendo? Ele está nos levando a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, a um aprendizado tão alto, e quando Pedro falou sobre isto, mostrando o tempo do fim, e lembrando disso, todo o Novo Testamento fala desta hora, Pedro disse, portanto, que Pedro estava falando sobre o tempo da revelação de Jesus Cristo. Este é o tempo da revelação de Jesus Cristo. Pedro disse, portanto, cingi os lombos do vosso entendimento. Cingir os lombos do vosso entendimento. Então, quando você cinge algo, quando você cinge a sua roupa, não é? Você precisa estar pronto para caminhar. Lembre-se lá no Antigo Testamento, na hora da Páscoa, era algo rápido que ia acontecer. E agora, nesse tempo do fim, quando é dito que você tem que cingir os lombos do seu entendimento, é porque é um tempo que vem um aprendizado tão rápido, como William Branham disse no ano 62, uma obra rápida rodeará a terra. Vem um ensinamento tão rápido, tão perfeito, tão profundo, que você tem que estar com seus lombos cingidos, porque é momento de correr, é momento de correria, a coisa é rápida, e você tem que acompanhar, porque tudo foi deixado para o tempo do fim, Deus está despejando agora como uma chuva de ensinamento agora sobre a terra. Pois bem, observe. Começou tão pacificamente, parecia algo tão bom, algo tão puro, então se apoderou. E como uma serpente pinton, nessa tradução que a mais comum que usamos aqui no Brasil, está a serpente pinton. Ela aperta, lembrando, era caçador, conhecia as montanhas, conhecia as florestas, conhecia os animais, então ele usou isso como uma ilustração. Ela aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Meus irmãos, isto é algo tão sagaz, é algo tão horrível, sabe? É tão covarde, esse espírito, ele é tão covarde. Imagine uma serpente. Tem aquela serpente que ela simplesmente dá a picada ali e te deixa. E você vai embora. E ela vai apenas pelo cheiro. Ela sabe que lá na frente você está morto. Ela pelo menos te dá uma esperança. Ela pelo menos te deu a ferroada, te deu a picada ali, você ainda caminha alguns passos. Paralisa, para o fôlego, seja o que for, entra na corrente sanguínea, ela vai atrás de você. Ela sabe que lá na frente você estará apagado. Mas pelo menos você tem uma chance de pelo menos dar alguns passos. Mas este espírito nicolaíta, ele é tão sagaz, ele é tão horrível, que o William Branham ilustrou com uma serpente que ela te agarra. Eu não sei, aqui no Brasil deve ter uma serpente que tem também, possa ser parecida, mas ela enrola em você e vai apertando, e você vai morrendo aos poucos, vai sufocando. Você pede por socorro, você grita, mas vai faltando fôlego, e você não sabe o que fazer, você não tem forças. E quantas pessoas estão nesta situação? Por que será que estamos aprendendo um pouquinho, falando sobre os nicolaítas? Existe um clamor, e muitas vezes é um clamor oculto que não se escuta, que não se ouve, que não tem ninguém por perto para ouvir, não tem ninguém para estender a mão, mas tem muita gente que estão sendo apertados, que já não tem fôlego mais para gritar, nem sequer para pedir socorro, nem sequer para dizer, irmão, ajude-me, nem sequer para dizer, pastor, me ajude nisto. Essa serpente já sufocou a tal ponto que eles estão quietos, calados, dominados, esperando apenas a morte. E isso é tão terrível que o William Branham, sim, é sucuri aqui do Brasil. Sim. Segura, por exemplo, o corpo humano, são os ossos. Então, se ela quebrar tudo, vira um monte de carne no chão. Veja que ilustração. A sucuri. Então,
rodeia ali no indivíduo, segura, o agarra, quebra a estrutura. Isso é importante. Entendermos isto. Quebra a estrutura. Fica só a carne, mole, aquela coisa sem estrutura. É os ossos que seguram, o esqueleto. Agora, o que é que o William Branham fala sobre isto? Uma coisa chama a outra, estamos aqui para isso. O irmão Branham nos ensina que uma igreja sem doutrina, ela é como o quê? Ele usou uma expressão, uma medusa, algo assim, um tipo de um molusco do mar, um polvo. É, informe. Ele não tem estrutura, é algo mole, aquela coisa nojento, esquisito. E ele disse, isto é uma igreja sem doutrina. Os ossos foram quebrados. Houve ali um sufocamento. Agora, o que é doutrina? Onde o pastor Walt leu, e está falando sobre esta forma de trabalhar, e diz sobre o ensino, sobre a doutrina, sobre o ministrar, sobre todas as coisas. Agora, a doutrina, o ensinamento, é isto que as pessoas precisam. O povo se acostumou tanto com barulho, o povo se acostumou tanto com gritos, o povo se acostumou tanto com o balançar os braços, que, com todo respeito, o padre Marcelo Rossi faz muito bem, faz muito bonito. Sem querer desfazer de ninguém, porque eu gosto de pular, eu gosto de gritar também, e tudo. Mas quando isso toma o lugar do ensino, quando isso toma o lugar da palavra, meu amigo, a estrutura está sendo quebrada em algum lugar e a pessoa nem percebe. Parece que é até bom ficar molinho, não é? Sim, a doutrina traz a estrutura, posiciona, coloca... Meu Deus do céu, mas quando se trata de doutrinar, de ensinar, as pessoas dizem, isso torna-se cansativo demais. Isso torna-se cansativo. Então cantam 2 horas. E quando o pregador toma a palavra, o povo já está cansado, já não consegue cantar mais nada. O pregador vem, viaja de tão longe, vem de um lugar para outro e tal, prega 10 minutos. O povo já não deixa ele pregar mais, de tanto grito, de tanta coisa e tudo mais. Então o pregador é retirado da plataforma. Quer pregar mais para quem? O povo está mole caindo para lá, para cá. Você disse que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Lhes faltou conhecimento. E o conhecimento vem como? Através do ensino. Através da doutrina, de posicionar as coisas. Então vejamos isto aqui mais uma vez. É como uma serpente. Ela aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Bem, nós sabemos que quando sai o espírito, não é? O corpo morre, ele fica sem vida. E quando esta serpente ataca através deste espírito nicolaíta, ele vem para expulsar a vida, jogar a vida para fora. E se ele expulsa a vida, nós temos que entender que vida é esta que ele expulsa. Porque se entendermos como ele luta, quais os golpes que ele dá, então você tem como se defender. Se você não conhece o seu adversário, você já está batalhando uma batalha perdida. William Branham disse, você tem que observar como ele ataca. Se é com a esquerda, se é com a direita, você tem que saber, conhecer seus golpes. Por que nós, profetinhos, que ser pugilista também, não é? Por algum motivo. Para poder nos ensinar determinadas coisas, não é? Então veja bem, quando esse espírito ele ataca, ele expulsa para fora a vida. Isso significa que ele expulsa o Espírito Santo. E como é que ele expulsa para fora o Espírito Santo? Bem, ele faz com que a palavra saia. A palavra não tem a preeminência nas pessoas. Então, se a palavra sai, o Espírito sai. Foi dito agora há pouco na oração inicial que a palavra e o Espírito é o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Como a vida eterna? Vós cuidai ter nelas a vida eterna, em que? Nas Escrituras, examinando a palavra. No capítulo 6, versículo 63 de João diz, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Bem? Agora, se esta serpente ataca a carne, é porque ela quer aquela carne morta. E para poder matar aquela carne, a vida da carne tem que sair. E esta vida que faz com que a carne se mova é o Espírito. Ou a vida que Jesus chamou de palavra. Aqui ele diz,
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é o Espírito, é a vida. Vem? Então, quando esse espírito nicolaíta abafa, o que é que ele faz? A palavra fica de lado. Ele tira a palavra de cena. As pessoas já não enxergam mais a palavra. Aquilo fica tudo embaçado. Não tem óculo que dê jeito. Não tem colírio que dê jeito. Agora, por isso nós tomamos o conselho de Deus, que diz: aconselho-te que de mim compre ouro e colírio para os teus olhos, para que veja. Então, quando você coloca este colírio de Deus, você enxerga de longe a obra dos Nicolaítas e diz: aqui não, Satanás, aqui é uma casa reservada para Deus. Então, tudo que toma o nicolaísmo e o implanta na igreja é satânico. Ele vem de várias formas, de muitos jeitos. É algo que não vem de Deus, porque Deus nunca tem posto a sua igreja nas mãos de uma liderança eleita pelos homens. Lembre-se do livro de Atos, e William Branham nos mostrou isso em vários sermões que ele teve com o povo. Os apóstolos, eles entraram em comum acordo, e de uma forma sábia, bonita. Creio que Pedro levantou-se entre os irmãos, alguns deles disse: varões irmãos, vocês bem sabeis do que aconteceu com Jesus de Nazaré, vocês participaram de todos os acontecimentos e sabem o que aconteceu com Judas indo para o seu próprio lugar. Então é necessário que, para continuarmos o nosso trabalho de evangelização, possamos escolher entre nós aqueles que estiveram desde o início conosco, que estiveram com Jesus desde o seu batismo, durante o tempo do seu ministério, até a sua crucificação. Irmãos que estiveram ali atentos a tudo, porque Ele nos chamou para sermos testemunhas. O apóstolo Pedro, irmão Walter, ele estava bem preocupado de uma forma boa, perfeita até, na questão de testemunhar, porque você tem que ver para ser uma testemunha. Você não pode testemunhar falsamente. Se você é chamado para testificar e o juiz diz: escuta, onde você estava quando aconteceu o acidente ou aquele desastre? Você estava onde? Se você disser que estava por trás de um vidro, em alguma cabine, assim, não, então você não está sendo uma boa testemunha. O vidro poderia estar bem meio fumaçado e tal, você pode não ter enxergado direito. Você tem que ver, presenciar e os fatos comprovar que você está ciente daquilo para ser uma verdadeira testemunha. Então esta foi a ideia de Pedro. Tem que ser alguém que esteve conosco do início do seu ministério até quando ele ascendeu aos céus. Então lançaram sortes, não é? E a sorte caiu sobre Matias. O que é que o William Branham nos diz sobre aquilo? O William Branham diz assim: aquela foi a escolha dos apóstolos. Deus honrou a escolha deles e preencheram aquele lugar. E com certeza o irmão Matias fez um bom trabalho. Mas Deus elegeu a Paulo. E Paulo disse assim: eu fui escolhido por Deus. Desde o ventre da minha mãe Ele me escolheu e me separou por sua graça para revelar seu Filho a mim. E disse: eu não consultei carne e sangue. Eu não dependi que alguém dissesse: olha, venha você aqui para o nosso lado, porque você é digno de confiança, é digno de nota. Deus não trabalha assim. Ele chama quem Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele, como líder, é quem pega o barro e amassa com as próprias mãos. E por que é amassado com as próprias mãos? Para perceber se tem algum carocinho, algum grãozinho, alguma areia ali. Porque aquele barro depois, ou aquele vaso depois de pronto, ele ainda está cru. E então o oleiro, ele coloca a mão e ele sente aquilo, ele mela todas as mãos. Ele amassa e procura, mesmo que tenha uma máquina para fazer aquilo, mas ele tem que sentir a massa com suas próprias mãos. E qualquer carocinho, qualquer pedra, qualquer grão de areia que ele sentir, aquilo é tirado fora. Porque aquele que fica, se passar algum grãozinho daquele, na hora que é colocado no forno, aquilo racha. Por isso tem que ser com as próprias mãos. Então, se o oleiro ele tem essa capacidade, então Deus ele toma esse direito para si, porque é dele, e diz: eu tenho direito de fazer o vaso para a honra da forma que eu quero, colocar na posição que eu quero, acabou. Deus nunca colocou na sua igreja, ou colocou a sua igreja nas mãos de uma liderança que o homem elegeu, que o homem levantou. Claro que isto trata-se de uma liderança que Deus não colocou as mãos nela, é o homem quem faz. É uma eleição humana. Então você percebe que aquela pessoa ou aquele grupo que o homem elege
Deus então não põe sua igreja isto. Note as palavras do profeta. Acompanhe aqui rapidamente. Era de Éfeso, parágrafo 82. Agora, eu quero dizer-lhes que creio em liderança. Olha, e uma das últimas mensagens que o irmão Branham pregou, e direcionou aquilo ainda para o sistema denominacional, e depois não falou mais para eles, foi a mensagem, aqui, mas é outro ponto já. Eu quero dizer-lhes que creio em liderança, mas não na liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo. Como é a liderança do Espírito Santo? Ele diz, por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja, homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem na igreja. Creio nisso. Também creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade. Mas este governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Amém. Agora, o profeta disse isto quando ele pregou a mensagem na era de Éfeso, não é? Mas eu quero levar vocês rapidamente aqui para a era de Pérgamo, onde nós podemos aprender algo também aqui. Parágrafo 130. Ele diz, Nicolaíta significa conquistar o leigo, ou laicalismo. Parágrafo 130 da era de Pérgamo. Ora, porque isto é uma coisa terrível, é terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita, a qual muda com a mente política. Ele tem deixado sua igreja sob os cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo, vivendo a palavra, que lideram ao povo alimentando-os na palavra. Este é o caso. Quem não alimenta o povo com a palavra, quem não alimenta o povo com a palavra, estará dando lixo para as pessoas. Mambran disse isso em outro sermão. Se nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, se as pessoas não estiverem sendo alimentadas da palavra, do que estão se alimentando? Agora, como eles vão saber que não estão se alimentando da palavra? William Branham disse que ainda 96%, ele deu uma quantidade, 96%, 99%, da verdade ainda é o reino de Satanás. Então, como as pessoas vão saber se tem ou não a palavra de Deus? Ah, meu filho, por isso que a revelação não é para qualquer um. A Bíblia diz, a fé não é de todos. E se fé e revelação é a mesma coisa, então esta revelação que vem pelo Espírito Santo para discernir o que é de Deus ou o que não é, ou discernir quem serve a Deus ou quem não serve, isto só aqueles que são predestinados para não cair. Nesse tempo que vem nesse tempo da era efesiana, né, do confronto de Efésios com Josué outra vez, quando se faz a comparação. Então veja isto, ele não separou o povo em classe, de modo que as massas fossem guiadas por um sacerdócio santo. Então é assim, aqui está esse grupo de irmãos, eles são uma classe, são pessoas comuns. Aqui tem um homem santo que pode liderá-los, não senhores. Não é assim que Deus trabalha. É verdade que a liderança deve ser santa, porque quando se coloca o homem numa posição que não lhe é devida, quando se coloca o homem numa posição de santo, de bom, chegaram para Jesus e disseram, bom mestre, ele diz, quem diz para você que eu sou bom? Não há nenhum bom a não ser Deus. Agora, ele estava dizendo que ele não era bom? Ele está dizendo para nós, você só é bom se o bom estiver em você. É verdade que a liderança deve ser santa, mas igualmente o deve ser toda a congregação. Então, se o que está na frente é santo e a congregação é santa, quem é maior e quem é menor aqui? Então, meu irmão, se é igual, isso significa que numa congregação assim, o espírito nicolaíta foi vencido. Então é muito simples vencer esse espírito, é muito simples derrotá-lo. É muito simples deixar o diabo outra vez envergonhado. É muito simples pisar no seu pescoço, porque na cabeça Jesus já pisou. Né? É muito simples. Vem? Observe, se a liderança é santa e a congregação é santa, então não tem aqui um maior do que outro.
Mas o que faz o espírito nicolaíta? Vocês são a plebe. Eu sou o líder. Tenho que ser tratado com respeito. E o povo fica... tem medo até de saudade de apertar a mão. Porque pastor fulano de tal. Pastor ciclano de tal. E o povo vê o homem lá em cima. Porque o povo está acostumado a baixar a cabeça e dizer: ele é santo, eu não. Ele é o homem consagrado, eu não. E isto fez com que as pessoas ficassem sempre naquela posição mesquinha no aprendizado, sem crescer na fé, colocando a sua confiança no homem, fazendo da carne o seu braço. E não tem procurado se santificar, não tem procurado aprender, não tem procurado a ler, não tem procurado a meditar, porque o pastor é quem deve ler as mensagens. Eu conheço o grupo que o povo não lê mensagem. O pastor já lê. Não, irmão, o pastor já lê para nós. E eu me pergunto o que é que essas pessoas estão aprendendo. Eu conheço pregadores que prendem as mensagens porque ele tem que aprender primeiro. O povo não vai saber disso, o povo vai interpretar. Foi assim que Roma dominou. Foi assim que o espírito nicolaíta dominou. Prenderam a Bíblia. Martinho Lutero encontrou no convento, aquilo estava acorrentado, guardado, e quando ele pegou aquilo, ele disse: meu Deus, como pode algo tão precioso estar longe do povo? Li aquilo de joelho, dizendo: como pode o povo não ter isso nas mãos? Como foi que fizeram com que o povo não tivesse a palavra e o povo só escutasse o que eles falassem? Se o pregador não falasse, o povo não ia saber de nada, porque não estava em suas mãos. Então é uma boa forma de controlá-los e de dominá-los. Vocês acham que o nosso país está preocupado com o aprendizado, com o analfabetismo? Tudo isso vocês encontram aí nos escritos, nos jornais, dessa preocupação do governo. Isto, 90 e tantos % é apenas conversa, demagogia. Eles não estão interessados que as pessoas cresçam no aprendizado, no conhecimento. Para isto, as crianças na escola nem reprovadas são mais. Eu não sei como é o aprendizado por aqui, mas para lá, misericórdia. A vontade de tirar os filhos da escola e ensiná-los em casa. Qual é a preocupação dos líderes? É assim: vencemos a taxa de analfabetismo. Eles querem números. E enviar esses números para as organizações não governamentais, ou seja o que for. Pessoas que de boa vontade doam altas somas de dinheiro para a educação, para o aprendizado. E é com esse dinheiro que eles enriquecem, que eles fazem tudo quanto não presta. E eles não estão preocupados em abrir porta de escola e realmente ensinar. Se eles estivessem dispostos a realmente ensinar, os professores teriam um bom aprendizado. Mas se os professores não sabem o que ensinar... Estamos tratando aqui de quê? Do que o irmão Walter leu no início. Ensinar, aprender, gerir as coisas. Agora será que os pregadores desta mensagem estão preocupados com o aprendizado do povo? Querem realmente que as pessoas tenham mentes esclarecidas? Vos direi que muitos não. Se o povo fosse esclarecido, não haveria homens montando impérios em nome desta mensagem. Por trás do nome de William Branham. Como as denominações fizeram com o nome Jesus, se tornou um marketing, apenas isto. Isto é o espírito nicolaíta. Domina as massas, subjuga as pessoas, amarra seus cérebros e diz: está tudo bem. Na verdade, isto é busca de adoração. O homem quer ser adorado. Onde nós lemos que eles não glorificaram a Deus depois de terem conhecido, buscaram a glória para si mesmos. Isto é nicolaísmo. Veja. Além disso, irmão Branham diz: não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou tal mediador entre Deus e os homens, nem existe um lugar onde eles sejam separados na adoração ao Senhor, como se fosse melhor do que as pessoas que o escutam, como se fosse os intocáveis, como o Papa. E o povo? É o povo. Toda honra é para mim, toda glória é para mim. Então o povo pode ser massacrado, o povo pode apanhar, o povo, sabe, e tal, e aquela coisa toda. E a honra é para o homem, não é para a palavra. A palavra é usada para outros fins. É um meio para outros fins, totalmente diferente daquele que é o reino de Deus. Isto é por falta de quê? De um novo nascimento. William Branham diz que esse novo nascimento vem por uma revelação.
Agora, como pode uma pessoa ter a revelação se está dominado pelo espírito nicolaíta? Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O William Branham está falando aqui de quê? Congregação e pastor. O líder e aqueles que são liderados. E podemos falar essas duas palavras. Sim, realmente é líder e liderados. Que William Branham disse, eu creio nessa liderança. Mas não é o homem que lidera. Eles têm que ter o Espírito Santo vivendo a palavra para poder entregar a palavra para as pessoas. Então ele está sendo ali apenas, vamos dizer assim, um intermediário, ou como esse microfone. Esse microfone não fala, mas e uma ponte, exato. Eu falo aqui, o microfone capta, amplia a voz. É assim que está o pregador do Evangelho. O William Branham fez essa ilustração, dizendo que esse microfone não fala sozinho. Então, ele está ali, capta minha voz, e aquilo leva isto a vocês. Que honra tem esse microfone? Vê? Ele está aí por um propósito. E quando se trata de propósitos, você encontra o apóstolo Paulo falando assim, um planta, outro rega, Deus que dá o crescimento. Mas de quem é a honra? De quem plantou? De quem regou? Ele disse, não, senhores, de Deus. A semente é dele, quem plantou foi ele, através desse, foi ele que levantou, foi ele que deu força, o campo é dele, tudo é dele. Então veja, não há nem lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou tal mediador entre Deus e os homens, nem existe um lugar onde eles sejam separados na adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaísmo destrói estes princípios. E em contraposição, separa os ministros do povo. Você quer saber o que é que separa o ministro do povo? É o título que o ministro exerce. Isto já é uma forma de separar. Claro, reverendo, professor, sabe? São títulos que é uma designação de um trabalho que você realiza e você tem aquilo como presente, aquele título como um regalo, como um presente. Sim, exato, uma coroa. Correto. Recebe através disto aí. Então, o que acontece? Quando eu olho, uma vez, conversando com um irmão, e eu estava enviando uma gravação para um outro, tinha feito um pedido, e aquele irmão chegou e disse, irmão, você não colocou aí o título, tal e tal e tal? Eu disse, não, irmão, mas não precisa. Disse, irmão, qualquer um poderá pegar depois dessa gravação e colocar o nome dele, você tem que colocar o seu nome, o título do irmão. Então, de que irmão? Tem honra maior do que eu ser chamado de irmão? Eu encontro o irmão Brana chamando irmão Neville, irmão Brana, irmão isto, irmão aquilo, e perguntaram para ele, como você gosta de ser chamado, irmão Brana? Como quer que eu lhe chame? Ele disse, me chame de irmão. É a maior honra que eu possa ter. Chame-me de irmão. Irmão Bill. Simples assim. Então, claro, às vezes por costume, chamamos e tal, e pastor fulano até por respeito, pastor ciclano, evangelista tal e tal e tal, mas meus amigos, nenhum desses títulos é maior do que você dizer assim, como vai meu irmão? Como vai meu irmão? Isto nivela as coisas. Esqueça-se o título. Porque o problema com o nicolaísmo começou pelos títulos. Observe. O nicolaísmo destrói esses princípios e, em contraposição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo ao invés de servos. Como é que você, como um senhor, trata o povo? Ah, claro, você vai ter que ter o povo como servo. Vocês estão aí para me servir. Agora, eu vejo uma lição tão clara nas Escrituras, que aquele que era senhor e mestre, ele poderia muito bem, naquela tarde, naquele entardecer, que reuniu os discípulos para uma conversa particular e íntima, uma intimidade muito grande. Quem não gostaria de ter estado naquela mesa, pelo menos observando ao longe? Jesus poderia muito bem ter chamado e dito assim, Tomé, ou seja quem for, pega a bacia. Filipe, por favor, vai lá no cântaro lá e traz água. Quem está aí mais próximo, pega as toalhas. Eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. O que é, senhor? Água, bacia, toalha e tal? Tá. Tira a veste de cima, a túnica. Aí lá vai. Bartolomeu tira tudo. Ali. Vem cá. Agora pega a toalha, coloca. Vem cá, André, senta aqui.
André sentado. Ele está ensinando. Ele está ensinando. Como fazer? Então entenda a diferença do que é ser exemplo. Vem cá, então agora você se agacha aí e lava os pés dele direitinho, com carinho. Mas por que, senhor? Eu depois explico. Faça. Não é assim que muitas vezes o pastor faz? Depois, tudo bem, agora seque. Agora eu vou explicar o que é isso. Não, senhores. Ele tirou as vestes de cima. Ele pegou água. Ele colocou na bacia. Ele levou até onde estava Pedro. Se aproximou. Ele nos vê aqui, Pedro. Ele se aproximou de Simão Pedro. Se agachou ali e começou a lavar seus pés e a enxugar com a toalha com que estava cingido. É diferente de um líder que diz: faça, produza, dê lã, traga seus dízimos, ofertem. Vocês têm a obrigação de cuidar de mim, porque o obreiro é digno do seu salário. Façam, trabalhem, vivam. Vivam a palavra, obedeçam. Eu sou seu pastor, não formem grupo secretamente. Obedeçam ao pastor. É só isso que sabe dizer. É só isso que sabemos apresentar. Uma das maiores mensagens que o irmão Branda nos trouxe, sabemos, ele intitulou a mensagem O Sinal como a mais sobressalente de todo o seu ministério. Mas na questão de mistérios revelados, porque a mensagem O Sinal é um outro tema totalmente diferente, em questão de mistérios que foram abertos e revelados, ainda dentro do último selo em evidência, o que é que aconteceu? Ele pregou a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. E aquela mensagem tão tremenda, durante tanto tempo, as pessoas tinham ela em mãos apenas para colocar lá uma palavra à igreja: esteja ao lado do seu pastor. Ele, sendo seu pastor, merece seus respeitos. Era só isso que sabíamos daquela mensagem. Usávamos só para aquilo. E o resto? E o resto? É assim que o espírito nicolaíta faz. Coube muito bem aquilo, direcionar o povo assim, olha. E o povo ficou com medo de falar. O povo ficou com medo de perguntar. O povo ficou com medo de interagir. O povo aquietou. Porque o pastor falou, acabou. E com isto aberrações foram feitas. Injustiças foram praticadas. Em nome da mensagem, em nome de Deus. O homem recebeu toda a honra, toda a glória, e o povo ficou lá embaixo. E os pastores se esqueceram que antes de serem pastores, eles precisam serem ovelhas. Eles são ovelhas. E que eles não estão ali na frente para ser servido pelo povo. Eles estão ali para servir as pessoas. O povo precisa ser bem tratado. O povo precisa ser alimentado. O povo precisa ser respeitado. Eu já ouvi pregações. Eu já ouvi pastores dizendo assim: olha, eu tenho que vos pregar a verdade. Eu não posso dizer para vocês uma mentira. Eu tenho que pregar a verdade para vocês, porque vocês é quem sustenta a minha família. Digo, oh Deus do céu, tenha misericórdia. Meus amigos, Vou terminar essa frase, depois eu vou dar uma paradinha para o recesso. sim, ok. Obrigado. O povo precisa ser bem servido. O povo precisa ser bem cuidado. O líder está na frente, não é para ser servido, não é para dizer: traga, me ame, me respeite, me dê tapinha nas costas, elogie minha pregação, diga que eu fui muito bem, como é que foi hoje, fui muito bem, o que é que vocês acharam? Não, senhores, você não é palhaço de circo. Você não está ali para agradar, para se tornar agradável. Você está ali para servir e entregar para as pessoas todo o recado de Deus. E Jesus deu exemplo de como gerir, de como dirigir as coisas. Você primeiro vai na frente e faz. E diz: siga-me. Siga-me. Exatamente. Então vamos nos colocar de pé para fazermos uma pequena pausa. Amém. Amém. É verdade. Amém. Uns 15 minutos, né? Já somos gratos a Deus, pelo irmão Regina até aqui, né? Tá tremendo, maravilhoso, isso aí. E nós agora vamos ter um recesso e depois retornamos para continuar esse trabalho. Enquanto isso, tudo nosso. Banheiro, água, meia hora? Pode ser meia hora, né? Então tá, 15 para as 11 nós estamos retornando. Muito obrigado.
seguir, se o Senhor nos permitir, estaremos disponibilizando a vocês a terceira parte desta palestra sobre a semente que veio de Roma. É importante você saber como estas coisas iniciaram. Convido vocês a estarem conosco na nossa próxima programação de fé. Lembrando que estas palestras estão registradas em MP3 e está disponível a vocês que desejarem obter uma cópia dos nossos programas. Você pode escrever para nós. Você pode escrever para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07-910-970, Francisco Morato, São Paulo. Ou você pode escrever para os e-mails doutrinadamensagem@gmail.com. Se você tem alguma pergunta relacionada a estes ensinos, você pode escrever para nós. Carinhosamente estaremos respondendo vocês. Que o Senhor Jesus possa continuar esclarecendo nosso entendimento, abrindo nossa mente, como Ele fez com os discípulos, e abriu-lhes o entendimento para conhecer as Escrituras. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo.